Vamos fechar hoje? Vamos fechar? O declínio dos Estados Unidos e a importância das eleições de Taiwan para o mundo. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. De confronto de grandes potências. Então, se você me perguntar se começar a Terceira Guerra Mundial em algum momento ao longo da próxima década, o que você acha? Qual é o cenário Qual o mais estopim? provável? Qual o estopim Eu para diria, isso? Taiwan. Então, assim, muito importante a Essa é gente falar importante. disso. Agora, antes de começar, eu queria te dar um presente. Se chama presente inútil, só que esse eu acho que é útil. É Por quê? útil? Eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, que tá rolando um consumo excessivo de refrigerante, etc. E aí eu achei interessante, assim, de trazer aqui um chá verde de Taiwan, Poxa. entendeu? Agora, você tem que Meu tomar Deus do céu, qual frequentemente, que é a né? Então tara você dessa tá galera pensando com em Taiwan, velho? Eu realmente queria entender. na ser assim num temperaturas tropicais Ah, e o é? temperaturas são Então, cara, na verdade, eu tô tentando ser mais do chá, mas eu tô meio viciado em café, entendeu? Então, assim, mas às vezes é bom dar Tentando uma, ser dar uma mais do variada, chá, assim. né? Sei qual chá que Mas você assim, quer. eu achei um tema super importante porque se você acompanha os jornais no Brasil, todos os jornais, não importa a orientação ideológica, você praticamente não lê nada sobre o Taiwan. Isso não tem a ver só com Taiwan. O mesmo ocorre sobre o Japão, sobre a Coreia do Sul. por que acontece isso? Porque a gente cresceu. Assim, o Brasil é profundamente ocidental cêntrico. Isso quer dizer que, culturalmente, a gente. Não, olha só, o Brasil não é o Brasil é ocidental porque isso é imposto. Porque se vocês pegarem a principal fonte de notícias da Globo é a Reuters. A Reuters, se eu não me engano, é uma agência britânica. Quer ver? Deixa eu conferir aqui. A Reuters. Reuters é uma agência de notícias britânica, exatamente. A Reuters é britânica, tá ligado? Da onde muitas das informações que a Globo usa para fazer seus noticiários ou fazer suas notícias vem da Reuters, é uma imprensa britânica. E tem uma outra que é norte-americana, tá ligado? Então, tipo assim, não é. Nós somos muitos ocidentalistas. Não. Isso é imposto pra gente, tá ligado? Isso é imposto. E a gente é ocidental na forma com a qual a gente se consome notícia. Mas aí quando você pega, quando a pessoa vai pra fora, você não é visto como ocidental, tá ligado? Só pra Olha. vocês terem uma ideia, um australiano é mais ocidental que um brasileiro. Estou falando tipo assim, tá ligado? Porque não tem a ver sobre o local que você nasce. Tem nada a ver com isso. Tem outra questão por trás. Para a Europa ou para os Estados Unidos. Então, a influência cultural ocidental ainda é muito grande. O Ocidente teve um papel dominante na economia global a partir do início do século XIX. Só. Ou seja, do século XIX, XX e agora a gente está entrando no século XXI. Foram Porra, basicamente tá entrando, já passou quase um quarto de século, velho. Ano que vem completa um quarto de século. Como é que tá entrando no século XXI, velho? Meu Deus. 200 anos de liderança econômica ocidental. Durante esse período, o Ocidente conseguiu de fato se projetar bastante, né, em termos de regras, normas, ideias culturais, etc. Só que a gente ainda acha que aquilo é o normal. Só É. que é uma aberração no sentido negativo, mas é uma aberração histórica no sentido que a vasta maioria da história global é uma história asiacêntrica, porque a Ásia domina a economia tradicionalmente e também em termos demográficos, o mundo sempre foi asiacêntrico. Então, Quê? isso parou. Os Estados Unidos destruiu várias economias da África. Da África não, porra, da Ásia com guerras. Afeganistão foi uma, Iraque foi outra. Você entendeu? Teve ali o incentivo ao Estado Islâmico, tipo assim, e ele falar que a economia global era Ásia-cêntrica. Como assim, velho? Não tem nem sentido. Como é que a economia estava centrada na Ásia, sendo que a principal potência econômica não estava na Ásia? Você pega, gente, é só vocês pegarem o G7.
O único país asiático que faz parte do G7 é o Japão. Como é que a economia é asiacêntrica, velho? Não tem nem sentido o que ele tá falando, cara. É lógico, com o tempo ali, com o desenvolvimento da China, o polo tende a mudar porque muitas fábricas vão para a China, ok. Mas falar que sempre foi assim é forçar a barra demais. Como, Ah, mas a densidade populacional, que não sei o quê. Densidade populacional não quer dizer que a economia vai ser grande, cara. Tá ligado? isso mudou com a ascensão, com a Revolução Industrial, etc., que permitiu que o Ocidente temporariamente pudesse ter um papel de destaque, que ele tem até hoje, e agora a gente está aos poucos voltando ao centro, que é o normal. Não tem. E aí, tipo assim, tava na Ásia. Ele não vai falar da colonização, ele não vai falar do processo de colonização das Índias, o que, que foi a colonização das Índias. Isso não existe pra essa galera. Tá ligado? Essa parte da história, simplesmente pra eles não existe. Isso não entra na minha cabeça, velho. Não tem assim. É pela Goste ou não, simplesmente porque quantidade de pessoas. sempre se manteve igual. Só que o Ocidente, por uma série de E fatores, aí a questão, velho, não é só por quantidade de pessoas. Gente, basta vocês lerem o capítulo 24 do Capital sobre acumulação primitiva. Como que se formou as contas de capitais que são da França, que são da Inglaterra. Gente, a França tem uma das maiores reservas de ouro do mundo. A França nunca teve uma mina de ouro dentro do seu território. Se você pegar, por exemplo, a produção energética da França, tá? Sei lá, 7 a cada 10 lâmpadas que acendem na França são acesas com urânio que vem do Níger. O Níger é um país onde boa parte da população não tem luz. Tá ligado? Como que isso acontece? Como? Macau era colônia portuguesa. É território chinês. Tá ligado? A Inglaterra tinha colônia dentro da China. A Inglaterra, a Índia já foi uma colônia da Inglaterra. Ele vem falar que o centro da economia estava na Ásia por causa da densidade. Não tem nada a ver isso, velho. Ele fala isso porque na cabeça desse cara nunca existiu colonização, velho. Ele ignora a colonização da Ásia, da África, da América, o processo de formação das contas de capitais. Puta que enriqueceu pariu, tanto velho. a população global, o Ocidente conseguiu, parcela pequena da população global, o Ocidente E tem conseguiu mais. Se você pegar os países da Ásia, a esmagadora maioria tem um índice enorme de pobreza. A Índia tem um índice enorme de pobreza. concentrar poder econômico, militar e conseguiu ter também uma influência cultural enorme durante esses 200 anos. Mas é um período muito curto, daqui a 300 anos, É. né, a gente não sabe, mas assim, a princípio aquilo será visto como algo pouco Curto. usual, muito curto, né? E se você olha assim, durante esses 200 anos, até um pouco mais, os principais assim países Só uma dica pra vocês, quem quiser entender colonização, leiam As Vezes Abertas da América Latina, Eduardo Galeano. Vai falar só sobre, principalmente sobre a América, mas é um livro muito bom. né, o impérios, China, Pérsia, Rússia, não mudaram de forma fundamental. As fronteiras da China, da Pérsia, se mantiveram mais ou menos igual. Então há uma percepção agora de que a gente está voltando para esse mundo asiacêntrico. O Brasil já tem como principal parceiro comercial a China há 15 anos. Então a China nos afeta economicamente muito mais do que os Estados Unidos. Apesar A China nos afeta economicamente muito mais que os Estados Unidos, concordo. Mas aí entra a questão que é o seguinte: quantos golpes de Estado a China deu no Brasil? Nenhum. Os Estados Unidos deu alguns, né? Vale esse ponto aí, né? os Estados Unidos ainda serem muito importantes, é o principal investidor aqui, mas nas, vamos dizer, tecnologias do futuro, 5G, carro elétrico, semicondutores, a Ásia já está liderando. Taiwan produz 90% dos semicondutores mais. Por enquanto. Porque a China, aquela parte que ele não vai falar, né?
Para quem não sabe, a China contornou esse problema dos nanocondutores com uma coisa. Eles não têm a máquina de litografia. Eles contornaram como? Simples, acelerador de partículas. Avançados do mundo. Os Estados Unidos não conseguem. Nossa. Nenhum país europeu consegue. Então, todos os nossos aparatos. Ou seja, essa é o futuro da economia. Não é assim, produtos assim. A Alemanha, por exemplo, sabe produzir carros diesel e isso aí acabou. Ou seja, a Acabou, Alemanha daqui a mudou. 20 anos, eu acho que dificilmente vai ser um grande produtor Tá de uma briga produtos. entre hidrogênio, se vai É, ser elétrico, mas mas com certeza vai ter uma mudança de matriz aí. exato. Então, assim, essa mudança já está ocorrendo, só que, em vários sentidos, o Ocidente ainda se mantém culturalmente muito influente, apesar de estar perdendo relevância econômica. É muito engraçado, por exemplo, que a Europa, ela domina ainda o mercado global em quais áreas? Duas, sobretudo: turismo É. Isso que eu ia e, falar, o turismo basicamente é ocidental, né? aos poucos, por exemplo, Taiwan recebe 10 milhões por ano, o Brasil só 6, ou seja, mas assim, os grandes centros de turismo global ainda estão na Europa. É. Turismo e moda de luxo, por exemplo. As Ah, grandes é? marcas de luxo são todas europeias. Mas assim, nenhuma Fora isso, né? grande tecnologia. Qual é o Facebook da vida que foi inventado na Europa? Vai ter algumas empresas sempre, né? Inteligência Mas artificial também, a gente vai ver para onde vai isso também. então assim, nesse Porque tudo que a Europa tem foi roubando dos outros. Se você pegar, ele falou assim, turismo. Beleza, turismo. Vamos pegar a Europa como ponto turístico, né? A galera fala, não, os museus europeus. O que tá dentro dos museus europeus, gente? Coisa que é roubada dos outros, tá ligado? Você pode falar, ah, não, você tem lá o Arco do Triunfo, você tem lá a Torre Eiffel, beleza, são pontos esporádicos. O resto do Muro de Berlim, beleza. Mas ainda assim, a maior parte do turismo deles tá dentro de museu. O que tá dentro de museu não é deles, não é eles que criaram aquilo, tá ligado? sentido, a gente ainda é fortemente impactado por desdobramentos culturais, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, a esquerda brasileira, em vários sentidos, é influenciada por tendências que surgem nos Estados Unidos pela esquerda de lá. Isso aí é verdade. Essa luta identitarista rasa, você entendeu? Que resume tudo em identidade, né? Eu vejo tipo assim, não falando que tipo assim, não tô falando que não tem que ter essa reivindicação das identidades, sim, tem que ter, mas é aquela questão do tipo assim, tem gente na minha faculdade lá que vai ter um programa, vamos supor que a gente estava fazendo um evento lá a semana da jornada de ciências sociais. O cara não tem que botar cota, porque tem que ter cota, põe cota para isso, põe cota para aquilo, põe cota. Sabe quantos projetos foram, mesas redondas e projetos foram inscritos por cota? Nenhum. Porque botar cota não quer dizer que tem pessoa para atender essas cotas, tá ligado? Então, tipo assim, mas para essa galera, as cotas, nossa, resolvemos o problema. Não, gente, não que a cota, por exemplo, a cota racial nas universidades não seja importante, só que ela é o primeiro passo. Qual que foi a grande transformação criada no sistema de ensino para a verdadeira inclusão dos jovens negros no sistema de educação? Qual que foi a verdadeira transformação dentro da universidade, dentro do sistema de ensino básico, para que as pessoas negras adentrassem dentro desses espaços? Nenhuma. Nenhuma. Ah, não, criamos cotas, as pessoas negras entram dentro da universidade. Ela entra dentro da universidade, mas não tem como se manter, porque a família é muito pobre. O que é feito para manter esses estudantes? Ah, não, nós damos auxílio, que é R$ 540? R$ 570? Você não paga aluguel. Dá pra pessoa pagar aluguel e pagar as contas. Mas ela come o quê? Vento? Por É, exemplo, questões identitárias, agenda woke, tudo isso chega aqui. Mesma coisa à direita. O trumpismo com suas. total. Aquilo também chegou aqui. Questões A agenda woke, velho. E aí, e a agenda woke e identitarismo é quase a mesma coisa, no fim das contas. culturais que mudam assim na China, etc., ainda não chega aqui. Isso produz uma impressão falsa de que quem manda. Cara, e aí eu acho que ele tá muito errado. Que ele fala, ah, não, o que é produzido na China não chega aqui. Mano, eu não sei se você que tá vendo esse vídeo, se você tá vendo esse vídeo aí, comenta aí embaixo pra mim
eu tô vendo muita coisa da China chegando pra mim, muita notícia, tanto da embaixada, é lógico, eu sigo a embaixada da China e tal, mas tá virando, pelo menos pra mim, tá ficando muito comum aparecerem novos perfis que falem de China. Isso tá vendo pra mim, tá ficando muito comum. Manda no mundo ainda são os Estados Unidos. Só que na realidade, hoje, a influência real, econômica e até militar é incomparavelmente menor hoje do que 30 anos atrás. Né? Os próprios Estados Unidos têm com uma muita dificuldade de controlar o que acontece no Oriente Médio, por exemplo. Estão tentando tranquilizar e estabilizar a situação e não conseguem. Por quê? Porque Tranquilizar a situação, criando, fortalecendo o Talibã e o ISIS, né? Quem criou o Talibã, quem criou o ISIS foi os Estados Unidos. Tranquilizando o quê? porque o peso dos Estados Unidos no Oriente Médio já não é mais o mesmo. A Arábia Saudita está de olho também na China. Ou seja, A África também está quem com uma compra a forte maioria, influência, quem compra a consumindo maioria portos. do petróleo da Arábia Saudita hoje é a China, não são mais. Então, os Estados Unidos chega lá, é um ator importante, os europeus são importantes, mas a China hoje tem muito mais peso econômico ao redor do mundo do que os Estados Unidos. Só que como a gente não acompanha a cultura chinesa, ou japonesa muito, ou um pouco aqui, né, coreana, mas assim, tá começando assim, e como são culturas mais diferentes, o Brasil acaba ficando numa situação em que a gente olha para o Ocidente de forma excessiva. Isso não é um argumento anti-ocidental. E aí, olha só, ele fala, a gente olha pro Ocidente com uma forma excessiva. Aí você para e pensa, vamos lá, qual que são as formas de consumir cultura hoje? Indústria musical, cinema, beleza. Vamos pensar nesses dois pontos, né? Audiovisual. Vamos pensar nesse ponto do audiovisual. Se você pegar a indústria fonográfica, ela é concentrada em empresas de dois países. Dois países não, duas regiões. A Warner, que se eu não me engano é britânica, se não é britânica é norte-americana, a Warner, a Sony e a Universal. As três são ocidentais. Você pega a indústria cinematográfica, os estúdios eles pagam para terem maiorias seus filmes exibidos no maior número de salas. A Disney faz isso, a Warner faz isso, a Universal faz isso, tá ligado? A Universal, para quem não sabe, ela é dona de 85% do mercado fonográfico do mundo. Você entendeu? Se eles são donos disso, eles têm um monopólio do mercado fonográfico. Então eles escolhem quem que vai consumir o quê. Eu, por exemplo, acho que a gente precisa acompanhar o que acontece nos Estados Unidos, na América do Sul, na Europa, na China. Só que se você olha a relevância econômica para o Brasil, os jornais, os canais de televisão têm um viés pró-ocidental. É. E eu já falei sobre isso com jornalistas, etc. Isso é o que o pessoal quer ler. Se colocar também, o pessoal não procura, não Então vai você fala ter. assim, Não, manda não é lá o que o o pessoal quer correspondente. ler, gente. Não é o que o pessoal quer ler. Ele vai falar, por exemplo, que nem eu citei, a principal fonte de informações da Globo é a Reuters da Grã-Bretanha. Basta vocês pegarem como é que a mídia brasileira trata a questão da Palestina, gente. Só vocês olharem como é que a mídia brasileira trata a questão da Palestina. Pega como é que a mídia brasileira tratou a questão da Rússia, da guerra da Ucrânia. Esses dois conflitos mostram como é a mídia ocidental. Ah, não, porque não é que as pessoas querem ver. Eles são cadelinha da porra da Europa e da porra dos Estados Unidos, gente. Para falar das eleições na Ásia, em algum país da Ásia. O pessoal não, eles falam assim, as pessoas não compartilham, etc. Por quê? Porque é muito diferente. E é longe, as pessoas não conhecem. Então, para mim, isso é a Essa parte do distanciamento espacial faz sentido. maior fraqueza assim, estratégica brasileira, que a gente, ao longo desse ano, na semana que vem, começam as primárias do Partido Republicano nos Estados Unidos. Aí vai ter eleições, basicamente um processo eleitoral de um ano até o dia 5 de novembro, quando o próximo presidente dos Estados Unidos será eleito. Aqui, cara, a gente vai falar disso o dia inteiro, por 10 meses. E é bom que seja assim. Só que a gente também deveria estar falando de eventos muito importantes na Ásia. Então, amanhã tem eleições em Taiwan e não teve um debate sequer sobre esse assunto. E aqui vai acontecer. Vai dar Que foda-se a eleição de Taiwan, irmão. Sendo bem honesto, foda-se a eleição de Taiwan.
Porque o brasileiro tá preocupado se ele vai ter comida no prato amanhã, filho. A eleição de Taiwan não muda em porra nenhuma na vida dele. Ah, mas isso afeta o produto que, mano. O cara, ele quer o celular dele funcionando, ele quer o computador dele funcionando e acabou. Ele tá preocupado, o cara não tá preocupado como é que essas porra é fabricada não, gente. O cara é alienado em relação ao próprio trabalho, você acha que ele se importa com o trabalho dos outros? Meu Problema Deus depois, do céu, porque o velho. cenário mais provável é que ganhe um candidato que no passado disse que é a favor da independência de Taiwan. E a gente vai falar mais sobre isso. Aí a China, vamos supor que reage na semana que vem, etc. Tem algum confronto que de repente pode ter grandes consequências mundiais, porque 90% dos semicondutores sendo produzidos lá, se houver uma situação de tensão na ilha de Taiwan, que 90% impossibilita a exportação, cara, a economia global colapsa, né? colapsa, assim, uma questão de semanas. E aí todo mundo vai falar, nossa, o que está acontecendo? E aí, então é bom que a gente esteja falando um dia antes das eleições para ter um pouco de conhecimento, para já estar meio que preparado para entender. Porque aqui também, como sempre, isso é não só no Brasil, é um assunto meio ideológico, né? Ah, meio ideológico, meio ideológico. É, com certeza. China, que diz a China, a República Popular da China, com o governo em Pequim, diz aquilo é uma província rebelde. Que aquilo é. A gente quer a reunificação, a gente quer trazer eles de volta. A gente vai falar um pouco sobre a história taiwanesa, que na entender verdade isso. não é bem assim, porque Taiwan tem uma história muito mais complexa muito diferente da história chinesa. Porra, muito diferente. Era o mesmo território, era o mesmo país, mas aí você tem a revolução, os caras fogem pra lá, julga a independência, porra, muito complexo. Pessoas de esquerda, aqui no Brasil e ao redor do mundo, tendem a ter mais simpatia com esse argumento chinês de que Taiwan não deve ser um país independente e que É um território chinês, gente. faz parte da China e a China deve ter o direito de controlar Pensar. Taiwan do mesmo jeito que controla Hong Kong, por exemplo, que se reunificou com a China em 1997. Aí pessoas à direita mais cética em relação à China, talvez vão dizer, olha, eu discordo dessa postura, eu acho que a Taiwan deve ter o direito de autodeterminação, eles não querem fazer parte da China comunista. Mas a gente não pode olhar para essa situação a partir das nossas preferências ideológicas, porque senão a gente acaba tendo uma análise enviesada, né? Então, geopolítica né, tem que olhar sem essas preferências, é preciso pelo menos reconhecer os próprios vieses para a gente não torcer para um lado para outro. Em vez disso, é preciso pensar de que forma isso pode impactar a gente, de que forma Cara, ele fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum, velho. a economia brasileira pode se preparar para uma possível tensão. Então, isso eu acho que a necessidade de falar sobre isso, ela vai além de Taiwan. O país precisa, de certa forma, de um reajuste da sua orientação estratégica. Já tem hoje um número crescente de analistas que acompanham o que acontece na Ásia, já tem mais pessoas que estudam chinês, que têm vivência lá. É um país mais difícil de se entender. Todos os países da Ásia, a princípio, são. Taiwan é um caso à parte porque é uma democracia super transparente, super vibrante, então é um país mais fácil de se entender. Mas eu acho que com cada ano que passa e a relevância econômica da Ásia crescendo ainda mais, esse viés mais a gente acompanhar cada detalhe da política americana ou europeia e ignorar grandes questões na Ásia, isso vai ter um custo em algum momento. Né? Porque a gente ignora tendências. Por exemplo, no ano passado, do nada, sumiram 2 ministros chineses. Sumiram. Assim, e eu acompanho assim, a política chinesa, do nada sumiu o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa. Ninguém sabia o que estava acontecendo, etc. E depois de um tempo, a China nomeou outros ministros. Ambas essas pessoas que sumiram, eu achava que teriam muito futuro, eram pessoalmente escolhidos pelo presidente Xi Jinping, e aí somem, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo na China. O Felipe Duran já falou sobre isso, velho. É porque quando o Partido Comunista Chinês está investigando os caras, eles tiram do holofote. Isso é normal, velho. Eu não acho que É a a China vai escolha dos passar por caras. um colapso em breve, nada disso. Mas claramente existe alguma tensão porque o governo não fez um anúncio dizendo, olha, a gente vai trocar nosso ministro. Ele provavelmente foi preso, deve ter sido algum caso de corrupção. Tem alguns boatos que dizem que o ministro da Defesa teve ligações com o Serviço Secreto Britânico, não dá pra saber, né? É muito importante tomar cuidado com essas coisas. Mas assim, vamos supor que Aqui já tá mudando de assunto. Eu vou encerrar por aqui, que fica mais. Porque pra fechar um corte certinho, né? Muito obrigado por você assistir até aqui, tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário. Um beijo, até a próxima.
fui